Salmo 128. Aleluia. Diz assim o título: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Ele pode se assentar, em nome de Jesus. Louvo a Deus mais um dia, né? Um dia frio, mas eu creio que Deus já falou conosco desde a hora que colocamos nossos pés aqui na casa do Senhor. Me chama muita atenção esses salmos, e o Senhor tem falado comigo bastante ainda há algum tempo, como Deus ele vê precioso aquela pessoa que teme ao Senhor. O salmista, quando escreveu esse salmo, o Espírito do Senhor entrou sobre ele, a ponto dele dizer essas palavras aqui que nós lemos, esses 6 versículos. O mais interessante é o versículo-chave, é o primeiro versículo que nós lemos. Eu vou repetir novamente: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É feliz o homem e a mulher que teme ao Senhor. É feliz o homem e a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista ele está dizendo para nós a importância que é nós olharmos para Deus e reconhecermos que Ele é Deus, e reconhecermos que Ele está acima de tudo. Temer a Deus não é simplesmente a nossa pronúncia com a boca, mas é fazer aquilo que apraz a palavra do Senhor. Eu falei para os irmãos aqui, tenho sempre falado, que Jesus ele se preocupou muito em ensinar o reino de Deus. A prova disso está em Mateus capítulo 5, quando Jesus ele vai falar das bem-aventuranças, e Jesus ele fala dos que choram, Jesus fala dos misericordiosos, Jesus fala daqueles que sofrem perseguição por amor a Ele, por amor ao Evangelho, e Jesus vai citando ali: bem-aventurados que têm sede, fome de justiça. Essas características, igreja, são características de alguém que teme ao Senhor. A irmã Marluce leu aqui uns salmos que a gente gosta muito, e tem muitos louvores que falam a respeito desse salmo, que a gente às vezes está andando pelo caminho e as lágrimas vão caindo ao decorrer do caminho mesmo. Esse salmo está falando da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, e como o salmista é profundo em falar isso, mas ele é mais profundo ainda em dizer, irmão Braz, que depois a gente vai ceifar isso aí. O segredo, irmão, para a gente ser feliz na presença de Deus, em primeiro lugar, é reconhecer Jesus como suficiente, saber que Jesus ele morreu, ressuscitou o terceiro dia para que a gente fosse perdoado, para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. Segundo lugar, saber que a nossa vitória não está agora, aqui, mas no fim, porque o processo, muitas vezes, ele vai nos machucar, vai fazer com que a gente de repente ande chorando, ande pranteando. Mas qual que é o segredo, igreja? É o final. Preste atenção, foi lido aqui na palavra oficial também. A gente nunca pode olhar para a primeira situação. Paulo e Silas expulsam um demônio e sofrem uma perseguição terrível por fazer a obra de Deus, ao ponto de eles apanharem em praça pública, olha só, e depois ser jogado na cadeia. Se a gente fosse olhar a primeiro instante, irmãos, poderíamos até questionar se Paulo fosse de repente um crente mimado. Por que eu passo por isso? Por que eu devo passar por isso aqui?
Será que vale a pena servir a Deus? Acabei de expulsar um demônio, sou jogado na cadeia. Acabei de expulsar um demônio, apanhei em praça pública. E não era vamos dizer assim, uma chineladinha que a gente dá nos nossos filhos, não. É açoite. E nesses açoites, ossos se quebravam, se dilacerava as carnes ali deles dois. Mas Paulo era um homem que teme a Deus, irmão Marcos. E o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele não vai olhar o agora, senão todos nós desistimos. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar como Daniel falou: olha, vai até o fim, persevere até o fim, porque o resultado está onde? No meio? Não, é no fim. E esse percurso, às vezes, que Deus quer nos preparar. É por isso que nós temos que permanecer fiéis. Jesus, ele falou, através da palavra de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Jesus, ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas o que? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está o quê? Está nos preparando. E quando Jesus nos prepara, esse temor de Deus vai entrar no nosso coração. A gente vai começar a olhar e enxergar que a nossa vitória está lá no fim, e que eu preciso todos os dias trabalhar em cima disso, igreja. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia fala assim, o próprio Jesus falando, que até os demônios eles temem a Deus, mas diz a palavra que eles estremecem. O temor dos demônios perante Deus não é um temor que eu e você deve ter. Como assim, irmão Adriano? Eles temem sabendo que já foram condenados, que não há mais jeito. Nosso temor é diferente. O nosso temor é aquele temor que a gente olha para Deus e fala assim: ele morreu na cruz para me salvar. O nosso temor, irmão, é aquele temor que fala assim, que para Deus nada é impossível. Tem que temer esse Deus. O nosso temor é aquele temor, irmão Dijane, que quando os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, ele vem ali, acalma a tempestade, acalma o vento e pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu falo para os irmãos: é Jesus, é o meu Deus, é o teu Deus. É esse que nós precisamos temer, é esse que nós precisamos adorar em espírito e em verdade. E não é fácil. Não podemos falar para os irmãos aqui e começar como muitos lugares falam: olha, você aceitou Jesus, agora a sua vida vai mudar, agora tudo vai dar certo, olha, você tem que estar com a conta milionária, olha, se não está acontecendo isso, tem algum problema. Não, irmãos, não. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus nos prepara através da palavra de Deus para as aflições que nós iremos passar. Ah, irmão Adriano, Jesus é masoquista? Não, nós não somos desse mundo, irmãos. Nós não somos daqui. Nós não somos. E nós precisamos aprender isso. Esse salmista, quando ele escreveu aqui esse salmo, ele dá continuidade dizendo no versículo 2: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Deus, ele tem prazer, irmãos, em abençoar aquele que ama o Senhor. Deus, ele está de braços abertos, irmão Braz, como diz o salmo, para confirmar os passos de alguém que é justo. O que é alguém justo, irmão Adriano? É alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus. É alguém que teve a sua vida perdoada e é perdoado diariamente e anda em novidade de vida. Olha, irmãos, e eu vou dizer algo para os irmãos: nenhuma oração nossa é ao léu, nenhuma oração nossa está perdida, nenhuma oração nossa é em vão, nenhum esforço nosso é em vão. A partir do momento que a gente confia no Senhor, tenha certeza, irmãos, que você vai deitar e se levantar porque o Senhor te sustentou. Tenha certeza, porque, como diz o salmista, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não importa a circunstância, igreja,
O Senhor, Ele cuida daqueles que temem a Ele. O segredo é temer a Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o princípio da sabedoria é o que? Temer a Deus. Sabedoria não é falar bonito, sabedoria não é ter diversos diplomas, mas sabedoria, irmãos, é temer a Deus. É temer a Deus, é temer a Deus, irmãos. E isso é tão importante, a gente temer a Deus, porque as nossas orações vão ser ouvidas. Na palavra de Deus tem resposta para tudo. Na palavra de Deus tem conselho para filhos. Na palavra de Deus tem conselho para pais. Na palavra de Deus tem conselho para solteiros. Na palavra de Deus tem conselho para casados. Na palavra de Deus tem conselho para missionários. Na palavra de Deus tem conselho para a igreja. Tudo. Até para o trabalho. Até para alguém que é funcionário. Tem versículo ensinando. Mas a gente às vezes não quer ler. A gente não quer procurar na palavra. A Bíblia é tão séria. Isso vale para os casados, que se diz a palavra no livro de 1 Pedro: se o homem não amar a sua mulher, nem as suas orações são ouvidas. Se eu não amar a irmã Michele, eu posso ficar 24 horas de joelho, Deus não vai me ouvir. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia, irmãos. Então eu preciso fazer jus da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, agora para os filhos, que os filhos devem honrar pai e mãe. Não adianta louvar, pregar, ser missionário, ir para a rua, não sei o que, se não honrar papai e mamãe. Não adianta, é em vão. Então, nós precisamos olhar a palavra nesse intuito, porque tem um monte de promessa aqui. Eu vou acelerar, que eu tenho um testemunho para contar para os irmãos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Quando a Bíblia está dizendo aqui que a sua mulher é como a videira frutífera, eu já cultivei uva, eu posso falar. Uva dá um trabalho, irmão, para cuidar. Estou falando da irmã Michele, estou falando no sentido literário mesmo. Dá muito trabalho. Tem o mês certo para dar poda. Se eu estou aqui em São Paulo, tem que podar em junho. Se eu estou no sul, tem que podar de outro jeito. Dá uma trabalheira. Eu já tive uva e já colhi uva. Dá trabalho para ter fruto. Aí o que você quer dizer com isso, irmão Adriano? Que para nossa família, para nossa mulher, para o nosso esposo, no caso das mulheres, dar fruto, requer tempo, mas dedicação. Eu nunca falhei no adubo, eu nunca falhei na rega, nunca falhei na poda. Então qual que é o resultado, Mamarlu? 5 kg de uva num vaso. 5 kg, tem foto. Deus está dizendo: invista na sua mulher, ore pela sua mulher, ajude sua mulher. Isso vale para as mulheres também, porque aí vai dar fruto. Aí vai dar fruto. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Irmãos, a mesma coisa. Todos nós, inclusive eu, inclusive uma criança que nasce, ela já nasce com a natureza pecaminosa. É o que eu falei para os irmãos aqui há um tempo atrás. Foi semana passada. O Pedro, ele fez algo que eu tinha ordenado para não fazer. Tem 5 anos, uma criança inocente, é óbvio, mas tem natureza ruim. E quando eu olhei para ele fez sorriu para mim. Aí eu falei, a gente tem que mostrar o sentimento para ele não fazer. Eu falei assim: ó, você está agindo com falsidade. Você está sorrindo para mim para tentar encobrir algo errado que você fez. Tira o sorriso do rosto e fala que você errou. Porque senão como é que ele vai saber o que é falsidade? E eu perguntei até para os irmãos que estavam aqui: quem daqui já foi vítima de falsidade? Todos os irmãos levantaram a mão, né? É óbvio, né? Todos os irmãos. E é ruim. A qual que é o meu dever? Corrigir. E falar: está errado, esse sentimento seu aí é horrível. E tem que falar. Mas tem natureza ruim, precisa ser moldado, não pense que meus filhos estão aqui falando língua estranha, pulando, não. Ixi, corta um 12, irmãos.
vai cortar, até tiver na minha responsabilidade, vai cortar para aprender. Mas não são bonzinhos, fofinhos, bonitinhos, não precisa de Jesus. E vai chegar um tempo que vai ter que falar: Jesus, eu quero a Ti, eu quero receber. Nasci no berço evangélico. Não significa nada. Precisa aceitar Jesus, precisa reconhecer Jesus como Salvador, aí vai dar fruto. O resto é papo furado. E dá trabalho, irmãos. Não é fácil. Mas tem uma promessa aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se você está temendo ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai fazer dar fruto. Pode ter certeza disso. E aqui o versículo 4. É bem curtinho esse salmo, eu estou acelerando porque tem um testemunho para contar para os irmãos. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Tinha um ancião que quando Jesus nasceu, Mamarus, diz a palavra que ele tinha feito uma promessa, que Deus fez uma promessa para ele, que ele só morreria, era Simeão, se não me falha a memória. Simeão, né, irmão? Simeão, irmã Camila, você só vai morrer quando você ver o Redentor de Israel. Isso foi Deus, e como Deus fala, vai cumprir. E diz a palavra que Jesus nasceu. Jesus nasceu e Simeão viu com os próprios olhos. Sabe qual que foram as palavras de Simeão? Agora eu já posso ir, porque meus olhos viram o Rei. Consegue entender? A promessa está no fim, não importa quanto tempo, se é um ano, um mês, um dia, está no fim. E a gente precisa esperar. E às vezes, irmãos, é o que eu falo para os irmãos, o intercurso é trabalhoso. É trabalhoso. Foi falado aqui, Mombers falou na sexta-feira sobre Esther. Mardoqueu sofreu demais, irmãos. O homem que foi humilhado. Mas Deus marcou tudo. Quando chegou a hora de honrá-lo, veio com tudo a honra. É assim que você tem que olhar. Mardoqueu não pegou a malinha, para que esse verdadeiro? Não, ele continuou crendo. E veio honra, irmãos, da parte de Deus. E Deus, ele tem honra para a igreja do Senhor. Aleluia. E olha como é importante a gente orar. Falando para os irmãos, agora contar um testemunho que a hora já foi. Como é importante a gente orar. Pastor Carlos veio aqui hoje em Atos capítulo 16, e a gente está falando aqui hoje na palavra aqui que eu preguei, que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O carcereiro, que os irmãos repararam bem que o pastor Carlos veio na palavra oficial, quando ele viu o acontecido, o terremoto, todos os presos sendo soltos e nenhum fugiu, porque crente é o quê? Honesto. Certo? Quando o carcereiro viu isso, ele falou assim: senhores, todo trêmulo, ele tremou mesmo, ele tremia. O que eu faço para me salvar? O que faz, pastor? Crê? Pode falar, não fica com vergonha não. Está com vergonha. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Será que Deus não quer salvar a sua família? É minha? Aí domingo saímos aqui da igreja, fomos até a casa da minha mãe. Aí, como de costume, jantamos lá, né? Meu pai aceitou Jesus, como eu falei para os irmãos há um tempo atrás. O meu irmão já tinha aceitado há um tempo atrás, está capengando ainda, mas já aceitou. Precisa de tempo para amadurecer o fruto, né? Estávamos lá na sala. A irmã Michele estava com a Bíblia dela, e todos sentados na sala, a irmã Michele falou assim: eu posso ler um versículo? Se fosse há 16 anos atrás, daria, eu acho que até briga. Daria até briga, irmãos. Minha mãe aceitou. Você lembra dos Salmos? Salmo 71, que fala do ancião, fala na sua velhice, enfim. E a minha irmã Michele
começou a falar da palavra. Felipe falou alguma coisa também, e conversa dali, conversa daqui. Perguntamos se ela aceitava Jesus, e ela falou que sim. Eu só tenho a agradecer aos irmãos. É algo muito importante isso, porque às vezes, irmãos, vai haver casos e casos. Eu fui para a igreja sozinho. Antes de namorar com a irmã Michele, já namorando com ela, eu fui para a igreja. Quando o pastor Carlos Alberto fez o apelo, eu fui para o altar, debrucei, estou até hoje. E há casos e casos. Há pessoas que vão chegar no leito. E a minha oração todos os dias, que meus pais já estão ficando, não, com todo respeito, já estão ficando mais velhos. Meu pai vai fazer 78, agora em outubro, e minha mãe fez 72 ou foi 73. E a minha oração sempre foi: Senhor, não deixa eles partir sem o nome está escrito no livro da vida. Porque eu falei, eu não esqueço. O dia do congresso aqui, falaram que eu passei vergonha uns anos atrás, porque vocês não sabem qual que é o desespero de ver a família longe de Jesus. É muito fácil às vezes a gente falar assim: meu pai é pastor, minha mãe é missionária, blá blá blá. E quem não está? E se morrer hoje? Isso doía, irmão, doía, porque foi feito apelo várias vezes, dava até briga se falasse de Deus. E Deus vai amadurecendo. E se de repente ela não tem forças ainda para vir até a igreja vai até lá. Que a gente já colocou no nosso coração de todos os domingos ler a palavra e fazer um mini culto lá. E Deus vai fazer a obra. Mandando, o que você quer dizer com isso? Quer dizer primeiramente que Deus é bom. E para os irmãos não desacreditarem na família dos irmãos. Que tem um tempo, irmã Neide. E esse fruto às vezes ele começa de uma semente. São 16 anos pedindo ao Senhor. 16 anos. E chegou a vitória agora. Eu só tenho a agradecer aos irmãos por isso. Que eu sei que eu não é só a minha oração, os irmãos. Muito obrigado, irmãos. Tudo no meu coração. E agora é só amadurecer. Deus é tão fiel. Aí foi fazer o apelo para a tia Chaguinha, né? Que é a minha tia que fica junto com a minha mãe, né? A tia Chaguinha, ela tem déficit de aprendizagem. Por exemplo, se eu soltar ela aqui, ela não sabe voltar para casa. Só para os irmãos entenderem. Já está aposentada. E aí ele falou: e aí, tia Chaguinha, assim, ó, não crê? Ela falou: não creio. Aí meu pai deu uma lapada, está aprendendo a exortar. Ele falou assim: como assim, que blasfêmia? Você não crê em Deus? Meu pai. Aí ela cedeu e falou que também aceitava. Como Deus faz? Quem crê nisso, irmãos? Então creia, Deus está falando conosco aqui. Deus ele está falando que vai salvar a nossa família. Deus ele está falando que vai salvar os nossos familiares, irmãos. E a gente não pode desistir. A gente tem que fazer como carcereiro. Olha, o que eu faço, senhores, para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha, irmãos, que palavra tremenda. Josué, quando ele foi partir para a sua herança, ele falou assim: eu não sei o que vocês vão querer, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então queira isso, irmão, para a sua família, queira isso para a sua casa. Aleluia, porque Deus ele continua salvando, ele continua libertando. E eu louvo a Deus. Já agradeço a oportunidade, não quero tomar tempo dos irmãos, só agradecer aos irmãos por isso, tá bom? Deus abençoe, vamos continuar orando, para que esses frutos venham amadurecer em nome de Jesus. Deus abençoe.